Olá, sejam muito bem-vindas ao De Dentro para Fora. Eu quero fazer um convite para você ficar nesse vídeo, porque esse episódio tá incrível de aquecer o coração. E o tema, então, olha, discernir tempos e estações da nossa alma. E para essa conversa tão incrível, eu tenho aqui no estúdio hoje a pastora Kelly do Mevan, aqui de Curitiba. É uma honra estar aqui, estou entusiasmada para esse tempo e tudo que vai acontecer aqui, que o Senhor vai derramar nesse podcast do dia de hoje. Kelly, eu estou assim, muito alegre de ter você aqui nesse tempo, mas sabendo que recentemente você passou por uma mudança tão incrível, né? Você recentemente se mudou. Eu gostaria que você contasse um pouquinho dessas percepções suas, além do clima ser completamente diferente de Itajaí para cá, mas como foi esse processo? Conte para nós. Foi algo impressionante, assim, porque todos nós queremos estar no Mevan Sede. É uma mesa farta, né? É uma mesa posta do céu todos os dias, com grandes homens e mulheres de Deus. É muito bom estar ali, comer do melhor, né? Mas o coração começou a se incomodar, que ali era só um tempo de passagem, que era tempo de ir. Nós estávamos trabalhando nas missões, fazíamos seminários de evangelismo, né? Nós cuidamos da coordenação da América Latina, então fazemos trabalhos em países latinos. E eu percebi que tinha algo errado, porque o meu sonho, né, era... eu sempre gostei muito da oração por cura, porque eu creio que a oração, ela transforma o ambiente, ela atrai os sinais e milagres do Senhor, e que em todo histórico de igreja, de avivamentos, começaram com as orações por cura através dos sinais e milagres. Sim. E o Senhor deu uns formatos para nós, e nós passamos aí 3 anos dando treinamento para as igrejas de evangelismo, e uma delas, que era um sonho meu, criar uma barraca de cura nas cidades, nas praças da cidade, e orávamos pelas pessoas. E ali a gente viu muitos testemunhos, muitos milagres, muitos sinais, a presença real do Espírito Santo de Deus, porque os sinais não é só no passado, né? O Senhor é o mesmo de ontem, hoje, para sempre. Sim. E estávamos em um evangelismo desse, e meu coração se fechou, e eu fiquei perguntando o que eu estava fazendo ali, mas aquilo era um sonho. E eu comecei a entrar em crise, porque eu não estava sendo grata em aquilo que o Senhor estava fazendo. E eu entendi que era uma estação mudando. E isso gera um incômodo tão grande no nosso coração. É bem difícil, porque o nosso chamado, quando caminha para algo diferente, dói. Não é romance. Não. Dói bastante. Gera um incômodo na alma. Primeiro nós começamos a ter crises, começa a ter um vazio dentro de ti, tu começa a se esvaziar, e aquilo começa a ficar insuportável. Parece que estamos entrando em uma crise espiritual, crise emocional. Falei pro meu marido, eu acho que eu vou entrar em depressão, porque eu tô muito esquisita. Era muito estranho os sentimentos. E era de esvaziar mesmo, para que não sofresse nas mudanças. Era tempo de encerrar aqueles ciclos para receber o novo de Deus, porque nós não podemos receber o novo de Deus, estamos com a mão cheia de outras coisas, né? É verdade. E a estação, ela muda e começa a dar sinais. Por exemplo, a primavera começa vir um vento, começa a ter pólen. Quem tem rinite já começa a sentir o pólen no ar, começa a espirrar, as flores começam a aparecer. Ou inverno que está chegando, e algo aqui em Curitiba que nós sentimos muito drástico, assim, que é o inverno. Lá em Itajaí, Joinville, o inverno vai chegando assim, tímido, aos poucos. E aqui em Curitiba ele é violento, ele não pede licença, ele chega chegando mesmo, né? É verdade. E eu creio que na nossa vida existem esses momentos. Tem coisas que o Senhor vai sinalizando de uma forma mais sutil, mas às vezes é num sopro e tudo muda, né? Tudo muda. É tão maravilhoso como Deus faz as coisas, né? E a gente muitas vezes se detém em tão poucas coisas. A gente se detém. E esse olhar mais apurado, quando você percebeu que a estação estava mudando, tanto que você trouxe uma mensagem recentemente para o Chá das Mulheres,
sobre mudanças de tempo e de uma forma completamente diferente, como uma costura. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, está em Eclesiastes. Eclesiastes 3:7, que fala que tempo de rasgar e tempo de costurar. E tempo de falar e tempo de se calar. E o que me chamou a atenção, eu nunca tinha visto esse versículo, e o Senhor começou a me falar sobre vestes, que cada estação nós temos vestes diferentes. Sim. Por exemplo, se você, num dia frio aqui em Curitiba, você não vai sair com um vestido leve, de algodão, com uma rasteirinha. De jeito nenhum. Ou o calor, que eu também, né, experimentei o calor aqui em dezembro, estava muito quente. Você não vai sair com chale, casaco, sobretudo, bota. Então, existe uma veste para cada estação. Então, nós temos que estar atentos a que veste é essa. Mas algo que me chamou muita atenção em Eclesiastes 3:7, que é tempo de rasgar e tempo de costurar. Antes de costurar algo novo em Deus para entrar na estação, o que nós precisamos rasgar? Uma boa pergunta. Nós precisamos rasgar a tudo aquilo que nós conhecemos em Deus, porque em Deus é abundante, é infinito. E às vezes nós tomamos um copo de água e ficamos satisfeitos com aquilo. Mas se é um rio, por que nós vamos tomar só um pouquinho? E Ele quer que nós possamos viver tudo isso. O Senhor quer que nós vivemos o céu aqui na terra. Nós, né, somos humanos. Nós somos espírito numa experiência humana. E nesse tempo, Ele quer que nós desfrutamos do céu. A eternidade, ela não vai vir. A eternidade já começou. O eterno já veio. O reino não vai vir. O reino já veio. Sim. E o reino está em nós. Cristo está em nós. O Espírito Santo está em nós. Então, já começou a eternidade. E se somos espírito, né, em uma experiência humana, por que nós não estamos vivendo tudo que é para ser vivido? Kelly, você falou em tempo de rasgar. A palavra diz tempo de rasgar e tempo de coser, que é costurar. Sim. Essa palavra é uma palavra muito profunda. Como discernir? Como você, ao teu olhar, discernir esse tempo de rasgar ou de lançar fora e tempo de coser? Vamos começar pelo inverno. No inverno é tempo de se esconder. Existe uma beleza nele. Que quando você se esconde, você vai pro secreto. Vamos falar da estação atual agora, né? Então, você se esconde, você esconde mais o teu corpo, você se esconde mais em casa, porque tá frio, você evita sair. E assim, na nossa vida espiritual, nós precisamos passar mais tempo no secreto, porque tá frio. Não tá quente, a nossa alma não tá quente, o nosso chamado não tá quente. É algo que o Senhor me deu quando nós chegamos aqui em Curitiba. Quando começamos a fazer nossas primeiras reuniões, o Senhor me disse que era para fazer um chá de mulheres de ação de graça pelas portas fechadas de 2024. Porque as portas fechadas é que nos levam ao propósito. E às vezes nós reclamamos, né, que algumas portas estão fechadas. Mas quando as portas começam a se fechar, tempo de ir pro secreto. Ouvir da fonte quais são as diretrizes, mesmo sem entender. Porque se é andar pela fé, é andar sem ver e sem entender. Então, se nós não vemos, nós precisamos de uma fonte de diretrizes. Porque se o Senhor nos mostra exatamente o que é para fazer e nos dá o plano, nós vamos sair fazendo do nosso jeito. E vamos limitar Deus. Porque nós temos uma mente muito pequena perto da mente do Criador. Verdade. E vamos atropelar os planos dele e impedir que ele faça em nós primeiro e depois através de nós. Porque é muito fácil fazer, né? É muito fácil fazer. Difícil ser. Difícil ser, verdade. Então, é isso que o Senhor quer, que primeiro nós sejamos. Então, quando Ele nos manda para o secreto, no inverno do nosso ministério, no inverno da nossa alma, no inverno de vários ciclos da nossa vida, de fases, né, às vezes financeira, às vezes familiar, é para buscar da fonte, rasgar o que precisa ser rasgado. O inverno, você vai lá no secreto, rasga o que tem para ser rasgado. E não é rasgar as tuas vestes, mas rasgar o teu coração.
Sim. Para que receber o novo do Senhor. Geralmente, antes do inverno, a gente faz uma grande faxina para preparar para o inverno, né? Porque é um tempo onde que você também se limita a sair, é um tempo mais recluso, até no próprio natural, se a gente olhar. Sabe que eu estava olhando isso hoje e estava pensando, né? Esse inverno foi um tempo de mais tempo em casa. E diretamente está ligado com o mundo espiritual, um tempo de mais próximo do Pai. Sim. Então, logo nós temos outras estações. E algo impressionante que aconteceu lá em casa, que nos dias muito frio, tem uma planta lá no fundo de casa que tinha parecia um brotinho, assim, mas não parecia um brotinho, parecia que ia sair um frutinho, porque ele era fechadinho, assim, durinho, e de repente um dia eu acordei e tinha uma flor. E estava muito frio, as folhas estavam praticamente congeladas e a flor nasceu. Então, é possível até florescer no inverno. Às vezes, tem coisas que estão frias, sem sentimentos, mas quando nós servimos ao Senhor, Ele se basta, e nós não precisamos das emoções para florescer, porque é Ele que faz em nós. Você não olha para um botão e fica lá assim, nasce. Floresce, 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 floresce. Não, é algo natural. É como uma criança. A gente não fica lá olhando para ela, vai, cresce, cresce, cresce. Não, você vai nutrindo ela. Você vai nutrindo com os nutrientes necessários e simplesmente ela vai crescendo e vai engordando e vai se desenvolvendo. É natural. E o nosso florescer também é natural. Então, e foi impressionante, assim, porque lá vem do Senhor para desafiar mesmo a estação. Porque uma flor no inverno... Então, é possível até florescer no inverno, porque talvez o teu florescer desse inverno, pessoas precisam desse aroma, dessa flor, elas precisam ver ser feito na sua vida para edificar ela e para que ela possa conseguir continuar como resposta, sendo edificada e entender as coisas que o céu tem para ela também. Então, é necessário que nós possamos florescer. E até no inverno é possível florescer. Porque é natural quando vem do Senhor, né? Exatamente. E também a questão é que estamos no inverno, mas de repente a tua estação é a primavera. Sim. E esse é o X da questão, você discernir. Esse é o X da questão, é discernir o tempo e a estação. Como que você chegou a discernir que era tempo de você vir para Curitiba? A gente entrou em oração, né? Meu marido e eu. E o coração já estava se fechando para muitas coisas. Então, eu entendi que era uma mudança de estação, era uma mudança de tempo. Primeiro veio a culpa. Aí, eu comecei a buscar em Deus. E o Senhor me acalentou. E começou a mostrar que tinha algo mais além disso. E eu fui buscar em Deus. E o Senhor começou a dar sinais. Um dos sinais que eu tinha um acordo com meu marido, que eu nunca seria pastora de igreja. Eu sou filha de pastor. E pastor de igreja tem muito trabalho, né? E eu via todo esse trabalho, né? A minha família era toda conduzida por problemas da igreja, né? Então, eu não queria isso. Mas eu não sabia que isso era uma desonra. Eu acreditava que isso era simplesmente porque eu não queria. Era um posicionamento meu, nada mais. Estava em setembro do ano passado, numa conferência, e o Senhor falou fortemente comigo: quando você voltar, a primeira coisa que você vai fazer, vai passar em Joinville e você vai lavar os pés do teu pai, porque tem um cajado para ser entregue nas suas mãos, você carrega uma herança espiritual, mas você não pode acessar isso com a desonra. E eu não entendi aquilo como desonra. E naquela viagem voltei, antes de ir para Itajaí já era tarde, mas eu parei em Joinville e meus pais estavam acordados ainda, o pai tinha acabado de chegar da igreja, tinha pregado aquele dia. Lavei os pés do meu pai, pedi perdão, porque eu não entendia que era uma desonra, honrei o ministério dele, ele chorou, ele disse assim que ele ficava muito grato a Deus, que tudo aquilo que tinha semeado na infância, na adolescência, ele via florescer em mim hoje, que ele tinha orgulho disso. Mas eu não queria ser uma pastora de igreja. Mas eu entendi que existia algo maior do que as minhas limitações. E era uma estrutura de pensamento minha que precisava ser destruída para que eu pudesse viver aquilo que o Senhor tinha. E um mês depois, para abreviar,
meu marido foi pegar uma carona com o pastor Luiz. E estávamos em Balneário, num evento da igreja. E eles saíram, depois eles foram para nos buscar a pastora Iraci. E o Alexandre falou assim, olha, pastor, eu quero ir embora. Assim? E a gente, né, nunca tinha dito isso para ele. Ele falou que o Senhor impulsionou ele numa pregação. Ele estava interpretando um profeta argentino. E na hora que o profeta estava ministrando, ele entendeu que era para ele aquela palavra, que ele estava sendo covarde em não se posicionar e falar aquilo que ele queria. E ele estava esperando o pastor Luiz enviar ele, mas o pastor Luiz também não sabia que ele queria ser enviado. Não sabia que ele queria sair dali. E chegou o pastor Luiz e falou assim, eu quero sair. E o pastor daí liberou. Ele disse que como pastor ele não liberava, mas como um pai espiritual, ele sabia que tinha que enviar, porque algo grande o Senhor tinha para fazer e que ele não podia limitar, né? Isso era um dia à noite, no outro dia de manhã nós tínhamos uma reunião do Global e aí quando ele falou que tinha Curitiba. E o Senhor tinha me falado em 2018, já sobre uma cidade, mas eu não sabia que cidade era essa. Quando o Alexandre chegou à noite, falou assim, não chegou nem à noite. Nós voltamos, nos buscaram, quando voltou, pegou o carro para ir para casa. O Alexandre falou assim, o pastor Luiz falou sobre Curitiba. Eu falei, então é essa a cidade. Porque as outras não fechavam com aquilo que o senhor falava. E ali eu tinha certeza que era a cidade que o senhor falava lá de 2018 já. E ali, nossa agenda foi cancelada. A gente tinha uma agenda para Bahia, outra para Rondônia. Elas foram canceladas do nada. Por 10 dias a gente ficou com a agenda aberta. Aí veio aqui para Curitiba para espiar a terra. Só para conhecer. Nesses 10 dias nós fizemos muitas reuniões. No domingo conseguimos um lugar para fazer uma ceia com essas pessoas. E ali tudo começou. E nós começamos a ter um ponto de encontro aos domingos e ceias. E fomos, né, trabalhando. E o Senhor foi trazendo pessoas. E estamos 4 meses com a igreja aqui. E ouvindo você falar, eu prestei atenção que você falou que isso tudo aconteceu em setembro. Bem na primavera. Que é a próxima estação. Foi uma estação que costurou a tua vinda de Itajaí para Curitiba, a vinda de vocês para cá. Como na mensagem que você trouxe, costurando as estações. Sim. Então, uma estação vai costurando a outra estação. Então, agora nós vamos para a estação da primavera, que é uma estação de respostas. Muitas vezes sim, muitas vezes não. O que você me diz da primavera? A primavera, a gente tem mais cor na primavera, né? Até aqui eu creio que nós ouvimos o Senhor passo a passo, sem entender, mas obedecendo cada diretriz, ouvindo o Senhor. E eu creio que agora a primavera nós já temos diretrizes, a gente já sabe, já foram levantados ministérios, nós já sabemos o que fazer, já foi costurada uma roupa agora. Nós temos uma roupa, nós não tínhamos nós tínhamos rasgado para coser. E eu creio que agora nós já costuramos essa roupa e que agora nós já podemos vestir esse vestido floral aí para primavera, para no verão exibir, né? Você acredita que toda estação precisa se coser, rasgar e coser? A cada nova estação, a cada nova mudança na nossa vida, você acredita que é necessário rasgar e costurar novamente? Por exemplo, no outono, né? Até a própria estação, as folhas caem, né? Sim. Antecede o inverno. Eu creio que sempre tem coisas de nós para ser tirada. O tempo todo. Então, quer dizer que pode ser que, a seu ver, nós podemos, no mesmo dia, viver as 4 estações do ano? Podemos, bem como Curitiba. Curitiba é assim, né? Verdade. Eu creio que no mundo espiritual, existe um padrão de Curitiba que veio do céu. Viver as 4 estações em um dia. Vamos padronizar, não, né? Não. Eu creio que pode, sim. Eu creio, porque nós precisamos rasgar, nós precisamos costurar, nós precisamos exibir, nós precisamos...
a cada fase, né? Na primavera também, tem coisas que, ao mesmo tempo que em alguma área da sua vida pode estar na primavera, que você está com as vestes prontas para ser exibida, tem outras áreas na sua vida que pode estar entrando no inverno também. Nem sempre todas as áreas da nossa vida vão estar todas plenas. Por isso que é importante discernir esses tempos e as estações da nossa vida, porque numa mesma estação, no mesmo dia, eu posso viver as 4 estações. Sim. E estar vivendo as 4 estações em várias situações da nossa vida. Por isso que é tão pertinente esse episódio. Se você está assistindo esse episódio, eu quero convidar você a curtir, compartilhar. Se você ainda não nos segue, ativa o sininho e compartilhe com uma amiga que está precisando ouvir essa mensagem tão poderosa. Nós estamos aqui com a pastora Kelly, do Mevan, aqui em Curitiba, falando sobre estações e tempos e esses desafios que nós enfrentamos, que muitas vezes nós não conseguimos discernir, chamando a atenção a discernir esses tempos. Não é mesmo, pastora Kelly? E precisa de posicionamento e estar disposto a rasgar o que é necessário rasgar para viver o novo. Se você não se posiciona, porque às vezes a nossa crença, nós criamos uma estrutura de pensamento e um plano. Esse mês eu vivi isso. Meu marido de manhã falou assim, Kelly, vamos lá no centro, tal, vamos almoçar em algum lugar. Ok. Aí ele colocou um endereço. Aí eu falei assim, mas que endereço é esse? Eu falei, não conheço nenhum lugar lá. A gente vai passar lá. E eu tava com muita fome, muita fome. Aí chegou no tal do endereço, daí tinha um prédio e tinha uma fachada com um bistrô, assim, eu olhei e deu... entendi, nós vamos num bistrô? Porque eu só conseguia pensar em comida. E quando a gente chegou, daí ele vamos num bistrô. Daí quando a gente chegou, o bistrô tava escrito uma plaquinha assim, volto logo. E aquilo eu fiquei muito irritada. Daí eu falei assim, ele, certo, alguém falou desse bistrô e ele quis me trazer aqui e eu tô morrendo de fome. E o bistrô tá escrito, volto logo, não tem nada nem pra comer. Quando eu olhei, tinha uns cafés, eu gosto muito de café. Daí eu falei, tá bom, pelo menos um bom café eu vou tomar, mas eu tô com fome. Eu não vou comer empadinha e docinhos e nananã, porque eu tô com muita fome. Aí ele falou assim, só um pouquinho. Senta aí e espera. Deu, senta aqui e espera? O rapaz chegar. Aí tá, daqui a pouco veio o rapaz do elevador com uma sacolinha na mão. Daí ele falou assim, parabéns. E entregou a sacolinha pra mim. Aí imaginei que era um café que ele tinha combinado, né? Deu, obrigada. E não entendi porque ele tava me dando parabéns. Porque eu só tava com fome. Eu só queria comer. Aí ele falou assim, Kelly, olha. Quando eu abri, era um celular novo. Não tinha café. Não tinha bistrô. Essa história eu montei na minha cabeça. Porque eu tinha os sinais, sabe os sinais? Que às vezes fala assim, eu tô vendo os sinais e entendendo tudo errado. Entendi. Aí tinha uma placa de bistrô, daí tinha lá dentro um bistrô, daí eu volto logo, o rapaz chegando do elevador, eu construí uma história, e a história não é essa? Quem nunca se frustrou com uma história que você criou na cabeça e deu tudo errado? E quem disse que essa história o Senhor tinha pra ti? E que os sinais eram esses? Talvez os sinais a gente tá entendendo como sinais e o Senhor nem tá falando nada sobre aquilo. Os sinais daquilo que a gente tá projetando, daquilo que tu queres naquele momento. Porque que eu queria aquela hora? Comer. Era só isso. Nem pensar em celular novo. Não, eu nem pensei porque... Não tinha sinais do celular novo. Tinha sinais de comida. De comida, porque eu queria comer. E nós, em nenhum momento... questões até financeiras, no momento... Nós acabamos de chegar na cidade... Então, não vou gastar com um celular agora. De forma alguma que eu ia pensar nisso. Nós temos outras prioridades, né? Prioridade na igreja, né? Temos poucas cadeiras na igreja, temos um som que acabamos de colocar, mas que precisa de outras coisas mais. Nós precisamos arrumar nosso escritório. Então, jamais achei que ele ia vir com um celular. Daí é uma coisa que ele poderia falar que estava comprando 200 cadeiras para a igreja, não um celular para mim, né? Então, muitas das vezes nós somos assim, ansiosas. Criamos um padrão, criamos uma história na nossa cabeça e não é isso que o Senhor tem para nós. Só que Deus está criando um outro roteiro para nós. Um outro roteiro. E nós não percebemos. E temos que estar disponíveis para o Senhor, para Ele destruir os castelinhos de areia, destruir as historinhas da nossa cabeça.
Porque quando nós falamos em sair de Itajaí, eu falava, eu quero morar na praia. Eu não imaginava, Curitiba nunca passou pela minha cabeça. Só porque é frio aqui em Curitiba? Quase nada, né? Não, imagina. Mas quando fala assim, Kelly, você está se adaptando? Porque eu sou do interior do Paraná, sou de Nova Londrina, uma cidade muito quente, sou pé vermelho, sou paranaense, mas fui muito cedo para Santa Catarina, né? E quando pergunto, Kelly, você está se adaptando? Eu falo, eu nasci para morar aqui. Eu sinto em êxtase aqui em Curitiba, quando eu ando nas ruas. Esses dias foi bem bobo, assim, porque aqui era um lugar de passeio, né, para trazer, às vezes, o filho nos parques quando era pequeno, essas coisas, assim, pequenas, ou num restaurante que às vezes não tinha lá. Antigamente lá não tinha Outback, mas aqui tinha, sabe? Essas coisinhas bobas, assim. Sim. E daí, uau, agora eu moro na cidade que eu passeava. E eu tô na cidade que Deus falou para mim. Eu tô em Cafarnaum, onde o mistério de Jesus vai ser conhecido, não através de mim. Que eu não vim aqui para fazer nada diferente, mas eu sou mais uma querendo fazer, que eu sei que tem várias pessoas buscando em Deus para viver o novo de Deus. E eu sei que eu vim aqui para somar, eu vim para servir essa cidade. Meu marido é curitibano. E ele veio para Remi também, uma história dele. Então, eu creio assim, a gente veio para servir a cidade. E algo que eu estava falando contigo é que eu saí com um propósito e com um acordo com Deus. Eu vou sair daqui de Itajaí para servir Curitiba e eu estou aberta a todos os relacionamentos, porque eu estou para servir e eu não estou esperando reciprocidade. E eu falo isso para ti, assim, com céus e terra de testemunha. Porque eu sei que essa palavra é muito forte. Muito. E que vai ter momentos muito difíceis. Sim. Mas que eu vim para servir. Eu vim para amar. Independente se vai ser recíproco, se vão me amar, ou se eu vou ser rejeitada, porque vai continuar tendo amor. Eu vim para servir a cidade, eu vim para servir as mulheres nessa cidade. Eu vim para manifestar o reino de Deus. E eu tenho buscado muito tempo no meu secreto para que eu possa ser respostas. Porque eu não tenho, mas Ele tem. Eu não sou melhor ou maior do que nenhuma mulher, mas eu conheço a fonte. E quem estiver disposta, eu vou junto contigo, lá na fonte, para buscar junto, para trazer o que o Senhor tem. E muitas vezes eu sei que eu vou ser rejeitada. E se me ofenderem, se me magoarem, eu sei que há cura nele. E eu estou disposta e vulnerável para servir essa cidade, servir as mulheres. Kelly, olha, é tão desafiador o que você falou, é tão lindo ao mesmo tempo, que eu fico impactada. Você já falou isso para mim e cada vez que você repete essa forma de conduzir o ministério é algo muito particular e muito profundo e muito lindo que nós vemos em poucos lugares. Mas vamos adiantar aqui a questão do outono. O tempo de rasgar o outono. Tempo de estar mais na presença do Senhor. Me fale um pouquinho do outono. O outono, ele é uma mistura das estações, né? Ainda não chegou o inverno, as folhas começam a cair. Às vezes a gente fica feia, né? Tipo, você vê as árvores lá, todos os galinhos lá aparecendo, sem folhinha, parece que tá, né? Sem roupa, sem a beleza. E às vezes nós estamos nessa situação. Às vezes não há beleza naquilo que nós estamos fazendo. Às vezes não há visibilidade, às vezes não há reconhecimento, às vezes as pessoas ao nosso redor não estão vendo o que nós estamos vendo. Mas é tempo de ficar feinho. Sabe, adolescente, quando fica com os braços bem compridos, com a cara cheia de espinha? Sim. Ele tá passando por aquela fase ali, sabe? É o outono. O outono despiu das folhas, até as galinhas perdem as penas. É mesmo? Olha que impressionante. Então, Nossa. as mulheres perdem muito cabelo É verdade, isso é no verdade. outono. É verdade. Então, às vezes é uma fase feinha, que não há beleza naquela área da sua vida, às vezes não há beleza ali, mas é tempo de ajuste. É tempo de ajuste, buscar o que precisa ser ajustado, aquilo que precisa ser despido, aquilo que precisa ser retirado, removido. O outono é muito sobre o rasgar. Eu creio que o outono é o rasgar.
O inverno é sobre você ir pro secreto, sabe? O secreto para você entender o que é para costurar, o que é para fazer. Mas eu creio que o outono é rasgar. O outono é rasgar tudo, rasgar... O cuidado para não rasgar, às vezes, as coisas que o Senhor não está pedindo, né? Que eu sou muito intensa quando o Senhor me pede alguma coisa. E muitas vezes eu entreguei coisas que Ele não havia me pedido. Que engavetei coisas que Ele não tinha me pedido. Por isso que é importante caminhar com o discernimento do Senhor e a sabedoria. Por isso que é bom nós termos... aqui a cruz, ela é horizontal e vertical. E muitas das vezes nós estamos olhando para cima, tentando ouvir do Senhor. E tem várias pessoas sendo usadas como anjo, que apareciam em todos os relatos bíblicos, apareciam anjos em forma de homens para entregar uma palavra e uma diretriz. E às vezes o Senhor está usando os nossos irmãos, as nossas amigas. Então é muito importante você olhar para o céu, buscar do céu, mas que existem os relacionamentos que vão nos ajudar nessa fase. Que muitas vezes nós buscamos tanto do Senhor, mas que Ele usa os relacionamentos para nos moldar, para nos ensinar, para nos dar diretrizes, que eu creio que isso é muito importante em todas as fases. Eu creio completamente nisso. Nós falamos do outono, não cronologicamente, né? Sim. Tá igual Curitiba, assim, né? Verão, inverno, outono. Tá bem parecido mesmo. Nós falamos do outono, nós falamos do inverno, nós falamos da primavera, nós não falamos do verão. E o verão? O verão... Que nós estamos costurando as estações aqui. O verão, ele é hora de botar tudo pra fora. Sabe, os bracinhos pra fora, porque daí você tira os casacos, os pezinhos pra fora, porque você tira a bota e coloca um chinelinho, uma rasteirinha, de andar, de caminhar no parque, de ir à praia, de você expor tudo aquilo que, sabe? Tudo aquilo que você viveu. No outono você rasgou, no inverno você foi lá pro secreto para pegar os moldes. Na primavera você costurou as tuas vestes e colocou elas, e agora é hora de exibir. É hora de exibir, às vezes. Eu vejo que o verão é hora de você se mostrar. Teve uma ministração que eu fui muito... Quando era criança, eu falava demais. E às vezes, ainda assim, eu sou meia cara de pau, assim, né? De estar falando alguma coisa que eu senti naquele momento, ou que uma percepção, e eu era taxada como exibida. E o fato de ser exibida é por você falar algo que outras pessoas não estão falando. Que não tem muitas vezes coragem de falar, né? Isso, e algo que mexe muito comigo, assim, sobre a palavra vocação, que vocação vem de vocatium, que vem de voz. Então, a sua vocação está na sua voz. Então, às vezes, o fato de você não falar e não se posicionar simplesmente para ser aquilo que tu és. Aquilo que o Senhor criou para que você seja. E eu creio que nas outras estações você vai rasgando, você vai costurando, vai fazendo molde, depois você vai costurando. E no verão é hora de mostrar isso, de ser exibida mesmo. Sabe, assim, ó, Cristo me fez assim, eu sou assim porque o Senhor me escolheu para esse tempo, para esse propósito. Eu não tenho que me sentir intimidada por aquilo que Deus me deu. Tem até uma música, né? Aos olhos do Pai, você é uma joia, você é uma obra-prima. Sim. Então, aos olhos do Pai, nós somos uma obra-prima. E existe um falso evangelho de humildade, que, eu não posso ser isso porque isso é ser humilde. Porque é uma falsa humildade. Não, eu sou isso porque o Senhor me deu, o Senhor confiou em mim, eu vou ser aquilo que Ele pediu para que eu fosse, e Ele me lapidou para que eu fosse. Eu estou pronta, eu estou preparada para aquilo que o Senhor vai trazer para mim. Eu quero voz. Ser a voz daquilo que Ele me dá, ser a voz dEle aqui na terra, ser os pés dEle aqui na terra, ser as mãos dEle daqui na terra. E como que você vai fazer tudo isso calada? Exatamente. E eu creio que o verão é isso. É falar, é expor, sabe? Você já passou pelos invernos, pelo outono, já curou as feridas, já
trouxe propósito de vida, porque eu creio que cada coisa que nós passamos na nossa vida existe um porquê, um pra quê, e que o Senhor, Ele aproveita tudo, o Senhor aproveita todas as nossas dores, tudo aquilo, né, até as nossas falhas, o Senhor aproveita tudo. Sim. E eu creio que quando nós entendemos isso, é tempo de nós nos posicionarmos, e eu creio que eu passei por muitos cativeiros. Eu tenho marcas de divórcio, eu tenho marca de muita tristeza, eu fui muito ferida, eu feri muito também. Então, tudo isso, eu vivi em muitos cativeiros da minha alma. E nesses cativeiros, eu aprendi a saída com o Senhor. O Senhor me levou num lugar de cura e de saída de todos os cativeiros. E hoje estou disposta a levar as outras pessoas que estão nesse mesmo cativeiro, porque eu conheço a saída. Então, eu quero pegar na mão e falar assim, eu sei a saída, vamos comigo. Pessoas lá atrás olharam para mim, que sabiam a saída, e me auxiliaram, pegaram na minha mão e andaram comigo para as saídas dos meus cativeiros, para que eu pudesse viver o reino de Deus e não com uma alma fragmentada nas trevas. E é para isso que nós somos lapidadas e passamos por esses cativeiros. Muitas vezes são permissíveis, outras não, são escolhas da nossa vida, que acabamos parando lá por erros, né, por iniquidade, por escolhas ao nosso redor, né? E erramos. E amém, erramos e corrigimos. Pior se estivéssemos lá naquele erro ainda. Uma das nossas piores cativeiros é não nos perdoar, é nos acusar. A melhor coisa é quando nós podemos perdoar o outro, mas quando nós podemos nos perdoar também. Olhar para trás e olhar lá para Kelly de 20 anos. Kelly, eu te perdoo porque você não sabia o que você sabe hoje. Eu acho que uma das coisas muito importantes é exatamente isso, você se perdoar. Porque muitas vezes nós perdoamos. E é algo tão interessante, Kelly, fazendo uma aspas, o Senhor me ensinou algo sobre perdão, sobre declaração de perdão. Recentemente eu passei por uma situação e o Senhor falou para mim, declare perdão. Muitas vezes nós sabemos que precisamos perdoar e nós não declaramos perdão, nem sobre o outro e nem sobre você mesmo. Só fazendo um aspas aqui das estações que nós estamos falando, mas nas estações também tem o processo de perdão. Também há necessidade de perdoar. Acho que o perdão entra lá no outono na hora de rasgar, né? Rasgar a dor, rasgar nosso vitimismo, né? Exato. E nominar o perdão. O Senhor falou para mim assim, nomina o perdão. Nomina que a dor doeu, nomina e libera-se desse cativeiro. Porque hoje nós perdoamos, mas nós não falamos esse perdão. Nós liberamos o nosso coração. Eu tenho um coração perdoador. Amém. Mas muitas vezes precisamos nominar esse perdão. Para nós e para que tudo em volta de nós também ouça sobre isso. Kelly, nós estamos caminhando para o final. Concluindo o que você estava falando, eu vou te pedir para você concluir e também aproveitar e falar para essa mulher que está nos escutando hoje, que de repente está nos ouvindo nesse momento e pense, o que eu faço? Por onde que eu começo? Como eu discerno? Estou vivendo todas as estações no mesmo dia e está tudo uma bagunça aqui. Não estou conseguindo me achar. Não sei em qual estação que eu estou, se eu estou no inverno, se eu estou no verão. O que você falaria para ela? Olha, existem as confusões de sentimentos que nós precisamos dar nome a cada emoção, porque às vezes nós somos caladas e atropelamos sendo uma mulher forte e atropelamos essas emoções que nem sabemos sentir e também não damos nome a elas. Precisamos entrar num lugar de secreto, precisamos de silêncio. Muitas das vezes dá 2 ou 3 passos para trás e se permitir ser curada. É necessário do posicionamento até para que seja curada. Se você não se permitir ser curada, a cura não vai vir e você não vai sair desse ciclo e vai se manter nele. Várias vezes ele vai se repetir na sua vida ou às vezes em outras áreas da sua vida. Permita ser curada, vai para o silêncio, vai para o secreto, porque a fonte é nele, está tudo nele. Respeite a sua dor, respeite o processo e busque tudo nele. Ele é a fonte. É impossível você não ser preenchida pelo amor dele, que fique qualquer restícios de engano, porque o Senhor, ele é perfeito.
quando ele faz, ele é agradável, ele sustenta, ele nutre, ele te coloca as vestes novas, ele te dá as vestes novas, mas precisa vestir ela. Se você não vestir essas vestes, não é possível você andar na nova estação. Nós precisamos querer vestir as roupas novas. Kelly, obrigada pela tua entrega. Muito obrigada pelo teu tempo. Eu sei que tua agenda é bem corrida. Muito obrigada pelo teu tempo aqui. Mas eu quero te fazer um convite para você fazer uma declaração profética. O Senhor tem te levantado com uma voz profética para essa nação. E aproveitar, fazer o encerramento hoje aqui do nosso podcast. Amém. Você, mulher, você foi escolhida para esse tempo. Você foi chamada. Você é da nobreza. A enfermidade, ela é só um nome. Todas as dificuldades que você possa estar enfrentando hoje, é só um nome. Chama a escassez pelo nome, chama a enfermidade pelo nome, a depressão pelo nome, chame o divórcio pelo nome, porque há um nome sobre todo nome, e esse nome é Jesus. Nele há o plano perfeito para a sua vida. Que hoje seja acessado o plano perfeito para que você possa viver tudo o que o Senhor tem para ti. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Muito obrigada, minha querida. Foi uma honra.